Bom dia, gente. Bom dia. Feliz da gente estar aqui. Um mestre gatinho meu me pegou uma peça agora que eu não encontrava, ele estava gritando, e aí ele tinha ido. Enfim, ele entrou para trás de uma gaveta e por isso que eu atrasei, porque não foi tão simples eu encontrar ele atrás da gaveta. Mas aqui estamos. Muito agradecida por terem esperado. Bom, iniciamos aqui esse sábado. E sim, eu vi agora, tem um grupo de partilha que muitos de vocês estão, que lá a gente consegue trocar mensagens e algumas pessoas perguntando a respeito do horário, uma pessoa perguntando a respeito do horário. A gente sempre vai manter nesses dias todos esse mesmo horário das 5h30. E a gente, mesmo nos finais de semana, feriados e afins, a gente inclusive usa isso como um propósito. É muito comum a gente querer ceder para lugares de letargia e de conforto. Então, toda vez que a gente termina também mantendo essa firmeza, opera também na gente no efeito da austeridade, que é sempre um voto que no cristianismo a gente conhece como penitência. A penitência, algumas vezes, ela se machuca, machuca o corpo físico. A gente não quer isso. A gente só quer a austeridade de algo que coloca a gente num desconforto para trazer firmeza para a mente. É algo que a gente precisa ter no caminho. Sem firmeza na mente, é muito fácil a gente desviar, porque, obviamente, os desafios vão aparecer. Quando essa firmeza não existe, a gente fala, isso aqui está muito difícil, não dá, não é para mim. Agora, isso na prática espiritual, e sem perceber, a gente condiciona a mente da gente para na vida fazer a mesma coisa. Quando a gente, através da prática espiritual, mantém um nível de desconforto sem se ferir, também é importante colocar isso, a gente não é faquir, a gente não está fazendo aqui alguma aspiração à vida de um faquir. Quando a gente entra em contato com algum tipo de austeridade, ou seja, de desconforto, e mesmo assim segue com firmeza naquilo, quem pratica yoga sabe que tem posturas que não são lá muito gostosas da gente estar dentro delas. Quem pratica meditação sabe que o começo da meditação tem uma aura muito romântica dentro dela, de vou entrar em contato com o silêncio, meu mestre interior. Depois de 7 minutos, você está em contato com o seu joelho e tudo que você queria era que aquele joelho não existisse naquele momento da sua vida. Então, de novo, tem essas ideias românticas e daí tem os fatos. E aí, quando a gente persevera nos fatos e fala, joelho crazeiro, eu estou aqui, você é meu corpo, mas eu não sou você, e você continua, seja ali firme, respirando e vamos, isso cria um condicionamento, uma firmeza mental para que a gente, quando a gente encontra os desafios que vão acontecer deliberadamente na nossa vida, a gente querendo ou não, a gente usa dessa mesma firmeza. Schopenhauer falava, enfrenta o desconforto com serenidade. Então, é isso tudo que a gente está buscando aqui. E cada vez que a gente tem também essa austeridade, a gente também cria um pouco de um ouro espiritual. Um ouro espiritual que a gente precisa de discernimento para usar. Eu citei isso no outro dia, a gente tem um estudo do Mahabharata que a gente faz um outro trecho amanhã. Pessoas que receberam bênçãos, só que elas usaram essas bênçãos de uma maneira duvidosa. Então elas meditaram, 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 como hoje se diz, na força do ódio. Só que elas realmente foram sinceras para manter a meditação. E elas ganharam um olho espiritual com aquilo. E aí o que elas fizeram com aquilo? Elas desejaram o mal para os demais. E muitas vezes protagonizaram o mal. Agora você olha e diz assim: bom, mas o divino não deveria ter dado. A gente vai ganhando aspectos na vida, na sociedade, aspectos de poder. Como a gente usa isso é o que vai determinar se a gente segue de posse a esse poder. Faz sentido? Então, cada vez que a gente entra em contato com tudo isso que está sendo apresentado, dentro dessa sabedoria que deixaram para nós e das práticas dessa sabedoria, Jetsuma sempre fala, o remédio, você comprar o remédio, colocar na sua gaveta, saber o benefício do remédio, a hora que você tem que tomar e tudo que ele pode fazer por você, não cura. E o remédio num aspecto mais elevado, não da medicina farmacêutica. Então, ela sempre coloca, essa medicina precisa ser aplicada. E é isso que a gente está aqui esboçando o tempo todo. Então, sim, durante esse propósito, a gente mantém esse horário das 5h30, faça chuva ou faça sol, mesmo quando a gente tem algum atraso, quando o mestre gatinho fica preso na gaveta e afins. Mas a gente segue aqui nessa firmeza e eu sou muito grata a vocês por criarem esse campo. E lembrando sempre que é um campo que a gente está firmando, como falei isso no primeiro dia, para uma aspiração pessoal de cada um e de cada uma,
e veio motivado dentro de um alinhamento pessoal que cada um e cada um pode fazer aqui, para que venha a nova terra. Dentro do Vale da Rainha, essa nova terra é algo realmente palpável, materializado, e esse alinhamento interno que cada uma e cada um de nós faz termina sendo essa busca e esse encontrar e esse chegar na nova terra, que é uma mudança de consciência que a gente precisa provocar todos os dias da nossa vida. Falando a respeito da Nova Terra, eu agradeço por esse campo que tem se movido através de vocês, da austeridade de vocês, da boa disposição de vocês, da generosidade de vocês, estando aqui e mentalizando muito antes desse ciclo, para que os caminhos se abram para mestres animais. A gente tem visto mudanças nesse campo e a gente espera que em algum momento a gente tenha boas notícias para compartilhar. Tudo tem sido muito difícil e, outra vez, esse tipo de capacitação aqui, ou seja, de estar constantemente em austeridade, vai firmando a gente para a gente não desistir. Algo comentei ontem, a Juliana está por aqui na fazenda e a gente falou, inclusive, a respeito de uma possibilidade de um mantra. Enfim, a gente comentou que era a vida tomada, gente, por razões que por vezes a gente não sabe, não conhece, não tem ideia, é diferente da gente dar para a vida em desistência. Então, eu peço para que a gente, nas lutas, especialmente que a gente defende outros seres, e não necessariamente só mestres animais, porque mestres animais, quando a gente fala deles, a gente só está falando de uma roupa do espírito, o que a gente está fazendo é protegendo a vida dos espíritos encarnados, assim como tem seres protegendo a nossa agora, para que a gente possa cumprir essa evolução. O que eu peço é que a gente não desista. As dificuldades são inerentes ao caminho da justiça e que a gente tenha essa clareza sempre que a justiça é reta. E eu acredito que aqui então seja um bom caminho, um bom momento, um bom instante para a gente passar por esse grande portal que se abre com essa palavra justiça no dia de hoje. Dentro das buscas que a gente quer um mundo justo. Dentro do ego que a gente tem, a gente quer vingança. Às vezes a gente olha a injustiça no mundo e a gente se perde nos caminhos da vingança, nos caminhos da raiva, nos caminhos do ódio. Então, outra vez, a nova terra, essa consciência precisa surgir através de alinhamento. Vamos mergulhar, passar, ultrapassar, atravessar esse grande portal que se chama justiça. Esse grande portal que fala para nós sobre qual é a nossa postura quando a gente quer justiça no mundo. E a justiça, por exemplo, para que seres tenham vida digna e não limitada a mestres animais. Para que seres que estão hoje encarnados como floresta possam ter vida digna. Para que um ser, um grande ser que há tempos hoje manifesta e sempre manifesta como essa grande mãe terra, tenha essa dignidade. Todos esses seres vêm com a dignidade, nós chegamos com a dignidade, só que por causa dos embustes, a gente termina perdendo a dignidade e também fazendo com que outros corram esse mesmo risco. Voltando para as histórias que a gente escuta, essas histórias pedagógicas do Oriente, também no Tibete, os mestres, eles usam é um conto muito simples, mas que faz a gente realizar os espaços dentro de nós em que a justiça, em que a prioridade em relação ao que fazer frente à injustiça, um conto simples que remete a gente a esse alinhamento interior tão necessário para que a nova terra, a nova consciência se instale através de nós. Assim se diz também, inclusive, a respeito da segunda volta do Cristo, a respeito do último avatar, que essa encarnação última vem dentro. E para ela chegar, é preciso alinhar para que ela atravesse, para que ela chegue, para que, outra vez, essa gota que cada um é, seja realizada com a própria matéria-prima do oceano inteiro. Sogra, quando nós estamos frente a uma mestra cobra, e tomara que ninguém nunca tenha tido essa experiência, mas imaginem que a gente está frente a uma mestra cobra e pior ainda, que essa mestra cobra pique a gente. E ao picar a gente, o que a gente faz é desenvolver uma ira tremenda de por que ela fez isso com a gente.
e aquele veneno já está rodando no nosso sistema. A gente foi ferido. O que a gente faz? A gente corre atrás dessa mestra cobra e a gente tenta de toda maneira chegar nessa mestra cobra, porque a gente quer dar uma lição para essa mestra cobra. E dessa forma, a gente não faz justiça, a gente não se cura e a gente absolutamente não é responsável por algo que poderia mudar em função daquilo. Como, por exemplo, a gente alertar, ali naquele lugar existem mestras cobras. A reflexão que eles deixam para nós é sempre a nossa reação em relação ao que acontece. E o que eles colocam para nós é que a gente deve ser regido pela ação. O que acontece para nós, a gente não tem domínio. Como a gente reage para aquilo é o que a gente tem domínio. Se a gente invoca dentro das nossas meditações, reflexões, dentro da nossa vida espiritual, que não pode caminhar distante da nossa vida prática, se a gente invoca a real justiça para que a gente possa agir na vida com base ao justo, à justa, ao reto, à retidão, então a nossa forma de viver é completamente diferente. Agora, se eu simplesmente me deixo levar ao que a vida apresenta para mim e reajo para isso, eventualmente eu me encontro em desistência, eventualmente eu me encontro em frustração, eventualmente eu me encontro em vingança, eventualmente eu me encontro em aspectos inferiores que não vão manifestar nem a nova terra em termos do que é consciência e nem as bênçãos que a gente busca para a nossa vida ou para a busca dos demais, para a vida dos demais, em função de obstáculos que a gente colocou. Então, na busca pela justiça ou na busca pela virtude, na busca por algo elevado, é importante que a gente não tire o olhar desse algo elevado da onde a gente está mirando. A partir da hora que se tira o olhar disso e a vida apresenta com as mestras cobras e os venenos e tudo que vem no cotidiano da gente, a gente tende a reagir. E a reação vem do ego, a ação vem do espírito. Essa reação, quando o ego simplesmente se vê ferido e ele quer ele próprio resolver a situação, é geralmente quando a gente nem é efetivo também, quando esse ferimento é com os nossos, porque lembra que existe o nosso ego e existe o nosso ego expandido. E essa noção precisa estar muito clara. Então, a gente é capaz de sentir a mesma dor de um ferimento que foi feito para nós se ele é feito para um dos nossos. Ou seja, o ego expandido é eventualmente a minha filha, a minha mãe, o meu amigo. Só que onde não existe a relação do meu, então o meu ego não está ali e eu automaticamente não me diz respeito, que é o que a gente vê muito no mundo do egoísmo. Acompanha? Então, quando a gente vai e olha todas essas nuances e presta atenção e começa a perceber que eu reajo baseada no meu ego e no meu ego estendido, eu tenho que, dentro dessa vida espiritual e dessa aspiração, colocar o que o espírito, o comportamento que o espírito deve realizar no mundo e manter esse comportamento como uma luz que está guiando, como um farol que vai guiando, para que eu não caia nos embustes que se apresentam no cotidiano frente a toda a diversidade, toda a injustiça, todo o sofrimento desse planeta. É preciso ser efetivo. E quando a gente perde essa efetividade, é quando a raiva, quando a frustração, quando o desânimo tomam conta e, eventualmente, até mesmo se a gente está num momento de ativismo, de tentar conscientizar uma outra pessoa sobre uma dor que existe no mundo que a pessoa ignora, a gente começa a machucar quem está ouvindo com a culpa que ela tem sobre o acontecimento na vida daquele ser, em vez de invocar uma maturidade em cada um de nós para lidar com a responsabilidade que existe e que é real, e que cada um precisa viver à altura, antes que essa responsabilidade de fato vire uma culpa quando a gente desperta. O que isso significa? Quando a gente está consciente, tem aquela responsabilidade, a gente age de acordo. Quando a gente está inconsciente da responsabilidade, quando a gente acorda para aquela situação específica, a gente sente culpa de não ter despertado antes. Precisa a gente estar num lugar tão alto na gente que quando a gente fala com alguém, a pessoa ela não cria resistência ao despertar.
e sim que ela se sinta motivada ao despertar. Vocês concordam comigo que quando a gente culpa alguém, aquela pessoa tenta se defender e ela foge do despertar? E quando a gente acolhe uma pessoa, e eventualmente, inclusive dentro do que é o veganismo, falando, sim, eu já comi carne, sim, eu comia queijo, sim, eu gostava de queijo. Isso aproxima as pessoas, em vez de simplesmente colocar uma culpa sobre elas, onde eventualmente elas tentam se defender, falando, não, mas eu sou uma boa pessoa. Já a pessoa tenta se defender, porque ninguém quer ser uma má pessoa para ninguém, nem para o outro, nem para o mais animal. E aí ela simplesmente se... E aí isso vira culpa, eventualmente, uma culpa que a gente põe sobre o outro. Então, quando a gente faz um movimento de justiça, quando a gente faz um movimento pela virtude, quando a gente faz um movimento pelo que é elevado, a gente precisa tomar cuidado com a nossa reação, porque tudo isso, eu entendo que entre nós, pelo menos eu posso falar por mim, mas eu não estou no topo de uma iluminação adquirida. Eu estou simplesmente bem intencionada, errando repetidas vezes, tendo que me observar para não errar no mesmo erro de novo. E nesse processo, tomar todo cuidado para que essa boa intenção não seja desviada por uma fraqueza do ego. E uma das fraquezas é tentar simplesmente colocar a responsabilidade no outro através de culpa e olhar e dizer, bom, se você não fizer nada, não vai dar para mudar nada disso. Agora, e se o que a gente tem para fazer, a gente fizer juntos, fizer em união? Se a gente fizer isso tudo juntinhas, juntinhos. E isso acolhendo aonde o outro cai. Porque a verdade de tudo aqui não é, já foi dito, não é porque a gente peca diferente que a gente pode julgar o pecado do outro. E isso remete a gente a uma humildade, a uma paciência que faz com que a gente crie outra vez conexões reais para a manifestação da virtude na Terra. Então, quando a gente falar em justiça, quando a gente falar de bem-aventurança, quando a gente falar de toda a graça e bênção que precisam descer, a gente precisa entender que a graça desce sim. É dito que o Buda anda 100 passos na nossa direção, cada vez que a gente anda um passo na direção dele. Mas que fique claro, ainda que ele ande 100, cada uma é responsável pelo seu um passo. E esse um passo inclui esse autodomínio para não se deixar escapar de si mesmo, do alto de si mesma. Quando a gente tende a tirar esse olhar desse alto, é quando a gente desvia o olhar da luz e tudo vira sombra ao nosso redor. Então, cada vez que perceber que se perdeu, eleva de novo, eleva o olhar interior, eleva a ação. Observa se você, se eu, se cada um de nós, se a gente caiu em um lugar de reação. Existe, obviamente, muita clareza quando a gente olha o outro. E pouca clareza quando a gente olha para nós. Jesus já falou isso para nós de outras formas. Quando a gente olha hoje, tudo é muito claro. Quando a gente se olha, não é tão claro. Tenta, quando a gente estiver especialmente pensando que a gente anda, muitas vezes, não em uma amizade. Aqui, eu tenho amigos e amigas nesse grupo, mas eu tenho também pessoas que eu sou ligada pela fraternidade, por um laço em comum, por uma busca que nós temos de manifestar um mundo melhor, de manifestar uma melhor versão nossa. Existe uma conexão ali que está estabelecida entre nós, que não necessariamente é uma amizade. Quando a gente olha para o outro, independente de ser em um círculo de amigos ou num círculo fraternal, quando a gente olha para o outro e percebe que o outro saiu desse lugar, se a gente tiver acolhimento suficiente, simplesmente oferece ajuda com a tua presença. Porque a gente se perde. De verdade, não é assim? Alguém já se viu o tempo todo na vida? Não, a partir da hora que eu fui no caminho, eu fui só para cima. Pode estar iludido, pode estar iludida. A gente vai eventualmente tropeçando, a gente vai eventualmente não se sentindo tão forte. E é importante que a gente possa contar uns com os outros, umas com as outras. E por isso que dentro dessas relações aponta sempre para a virtude. E quando a gente perceber no irmão e na irmã, tirar um lugar de julgamento e colocar esse lugar de eu estou aqui. Estou aqui pequenininha, estou aqui com os meus erros, estou aqui com as minhas limitações, mas eu estou aqui. E isso vai fazer com que a gente se fortaleça, inclusive, enquanto comunidade.
O fato é necessário que cada uma e cada um de nós se estude nas reações e na ação. A ação precisa chegar desse lugar aonde a graça desce, porque a gente se eleva para ali. Uma forma de se elevar para a graça é não reagir, é não simplesmente sair perseguindo a mestra cobra, querendo dar uma lição na mestra cobra. É entender que, por vezes, depois que a gente é ferido nas grandes batalhas que a gente tem na vida, a meditação é um remédio. O ensinamento, o conhecimento são outros remédios. Estar perto de pessoas com buscas afins é um outro remédio. Tá perto, tá à disposição, tá em contato com o que é reto é um outro remédio. Agora, se a gente permitir que o mais baixo da gente tome a frente, essa virtude que a gente busca manifestar, ironicamente, não será realidade no mundo. Irônico porque eu quero, mas eu termino praticando algo que me distancia e distancia o mundo dela. Então, se eu não tiver essa consciência, se a gente não se mantiver firme nessa ação, isso tudo vira só um devaneio de verdade. E a gente termina se afastando. E quando a gente se afasta, a chance do restabelecimento do plano divino na Terra também se perde um pouco. Porque existe responsabilidade. A gente, por mais que cada um de nós, cada uma de nós, seja insignificante dentro do impacto que pode acontecer, que deveria acontecer no mundo, cada uma e cada um de nós pode ainda assim ser usado como um instrumento para algo maior. E quando a gente permite que a nossa desistência, a nossa falta de determinação, porque é muito fácil quando a gente começa, é igual, de novo, o exemplo da meditação. A gente senta na meditação e fala, agora eu vou entrar em contato com o mestre interior. Acabou. Quando tu começa a apitar de todas as formas possíveis, que mestre interior, quem foi que inventou essa loucura? Ele ficar sentado, parado, de olho fechado. E aí a gente pode eventualmente ceder e falar, eu não sento nunca mais nesse lugar e me esqueçam. Então, quando a gente, de novo, deixa escapar dentro da gente, a graça não vai descer, porque a graça, sim, ela é misericordiosa, ela vem para a gente numa potência maior do que a gente vai para ela, mas é preciso apontar para ela. E esses pequenos apontamentos dentro terminam traduzindo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, como uma resiliência, como uma determinação, como algo onde realmente a gente se abstém de praticar algo que não serve o que a gente acredita. E para isso precisa desse autodomínio. E esse autodomínio também vem de uma forma que a gente também pratica aqui nessas manhãs, que é concentração. A gente geralmente desenvolve um tema com variáveis distintas, com cenários amplos, mas sempre abordando o mesmo fio condutor. Vocês percebem que a nossa mente durante o dia não faz isso? A nossa mente ela vai para muitos lugares ao mesmo tempo. A gente começa num lugar, termina em outro e não sabe como chegou. Internamente, a nossa mente tem essa característica. É dito que algo que antecede a meditação é a concentração. Então, o que a gente faz aqui também cria em nós uma mente que é mais concentrada. Uma mente que é mais concentrada, ela tem mais lucidez. A lucidez significa que a gente sabe melhor o que fazer. E quando a gente não sabe o que fazer, a gente não sai fazendo o que a gente sabe que é equivocado. A gente sabe esperar. Quando a gente olha para os ciclos na natureza, é óbvio que a gente fala muito da semeadura, é óbvio que, querida, graças. Tem alguém comentando do sebo aqui, só que não saiu o nome. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê os ciclos. A gente vê, fala da semeadura, a gente fala do plantio, e a gente se esquece que existe um tempo que é pousio. Às vezes a terra precisa descansar. Quem já teve uma hortinha na casa sabe disso. A terra cansa. A terra precisa descansar nos ciclos dela. Quando a gente entra nos nossos períodos de pousio, a gente precisa manter o pensamento elevado para fugir do desespero. E isso é muito difícil, porque não tem nada acontecendo. Então você não tem a esperança de que não, mas as coisas estão mudando, igual quando você olha a sementinha. Você coloca a sementinha no chão e você fala, não tem nada acontecendo. Mas você sabe que a partir da hora que a semente está no chão, você não está vendo, mas o broto está crescendo. Quando a semente não está no chão, você não está vendo nada.
E você está tendo que manter aquele pensamento elevado. Você não está vendo nada em cima da terra e embaixo da terra. E mesmo assim, tem algo naquele campo da terra se reestruturando. É preciso reconhecer na nossa vida esses momentos de pousio, esses momentos onde a nossa ação é pura observação, é concentração, é não tirar os olhos da meta, é manter o coração com uma resiliência e determinação absolutamente destemidas para a gente continuar na senda da verdade. Para que a gente possa entender que a nossa reação mais baixa para o que acontece na vida e no mundo não vai fazer com que aquilo mude. A gente precisa agir em prol do que a gente acredita. E isso é totalmente diferente do que simplesmente a gente reagir do topo de aspectos inferiores nossos, que automaticamente só vão produzir mais ignorância, mais egoísmo e mais sofrimento na Terra. Quando a gente tiver dúvida, esses momentos de pousio são os momentos de concentração, de escutar esse mestre interior, da gente conseguir enxergar pelo nosso terceiro olho o lugar para ir. Sempre lembra que quando as respostas vêm por esses lugares, comumente, às vezes elas conseguem ser, mas comumente elas não oferecem explicação. Então, quando você recebe algo que um caminho, uma missão, uma orientação, foi algo que foi confiado a você, não busca validação externa para isso. Confia no teu coração. Confia no que você recebeu. Confia que em tempo você vai ter o que você precisa para efetivar aquilo. Seja uma mudança de carreira, seja servir num propósito, seja estar ao lado de alguém no momento de partida, no momento de nascimento, seja o teu próprio parto, seja o parto na tua gravidez, ou seja, confia. Porque esses lugares de pouso, eles não oferecem esses campos onde as coisas se reestruturam, eles não oferecem explicação, tantas vezes lógica. São orientações que são passadas e que a gente precisa aprender a acolher. Então, dentro de tudo isso, dentro do nosso dia a dia, dentro de todos esses assuntos, algo se mantém, que é a fidelidade ao caminho espiritual. Quando a gente se desvia desse caminho espiritual, dessa fidelidade, quando a gente se deixa levar por as coisas que estão no mundo, é quando a gente não vê essa meta descendo. É preciso que a graça desça, mas é preciso que cada um de nós suba, que cada uma de nós suba. Então, por amor, olhem, observem, como a gente tem observado por aqui, as nossas reações. Aonde tiver alguma coisa que irrita muito, aonde tem alguma coisa que perturba muito, aonde tem algo que provoca as reações internas, isso não precisa ser visível, que chamem a tua atenção, se estuda, porque ali tem um mestre. Um mestre, muitas vezes, que a gente não quer encontrar. A gente quer encontrar um mestre naquele romantismo de vou sentar para meditar e encontrar no mestre interior. Ali a gente encontra um mestre nesse desagradável da vida, um mestre que é austero, um mestre que é duro, mas um mestre que ainda assim tem muito para ensinar. E se a gente mantiver o foco nessa observação, a gente não vai permitir que o mais baixo na gente manifeste. E aquilo que testa a gente termina manifestando, não esse mais baixo, porque a gente está observando, mas termina fazendo com que algo maior e mais elevado se faça, inclusive, sabido para nós, se a gente em algum momento duvidou que seria capaz de mais tolerância, de mais paciência e de tanto mais, que é virtude que precisa manifestar no mundo aqui e agora. Lembrando que essa vida espiritual ela não exclui família. As nossas relações mais íntimas e estreitas são onde não à toa se diz, né? Se você pensa que se iluminou, passe uma tarde com vossa família. Então, essas relações mais estreitas, elas terminam falando para nós muito a respeito do que é só conhecimento, informação e do que realmente agora já faz parte do nosso comportamento. Mira sempre no alto, provoca esse foco na virtude e entende que sim, a gente por vezes desvia, a gente está dentro de uma história da humanidade,
mas saiba para onde voltar. Tenha essa humildade com você. Quando desviar, desviamos, caímos, levanta e volta para o caminho. E saiba que fica mais fácil voltar, mais fácil se levantar quando a gente tem isso, esse tipo de campo aqui formado, a comunidade. Amigos espirituais, amigos da senda. Então eu chamo a gente aqui outra vez para a gente se observar dentro de pequenos desvios que a gente faz, que se não são corrigidos, levam a gente para distante da rota dessa iluminação que pode surgir através de nós, para nós, e usar de cada instrumento para que sejamos um farol no mundo. Esse final de semana em especial, essa festa, essa celebração cristã, esse feriado cristão, independente da gente ter o condicionamento, essa religião, essa alma dobrada dentro do que é o cristianismo, dentro do que é o budismo, dentro do que é o hinduísmo, dentro do que é a Umbanda, dentro do que é. Independente disso, a gente, o campo do planeta influencia a gente. E nesse momento, tem muitas pessoas rezando esse renascimento. A gente também termina um período de adversidade espiritual. Então, procurem, dentro desse campo que influencia a gente, usar desse campo para manifestar o que pode manifestar de elevado através de nós. A gente está sendo influenciado e a gente influencia o tempo todo. Quando a gente não está consciente, é quando a gente reage. Quando a gente está consciente, então a gente sabe que, por exemplo, quando a gente medita na lua cheia, existe uma predisposição da energia do corpo de ser concentrada para certos lugares. Quando a gente medita na lua minguante, existe uma predisposição da energia, da vitalidade do corpo para ir para certos outros lugares. E quando a gente está consciente disso, a gente consegue usar dessa força que está no campo energético da Terra a nosso favor. Mesmo que por vezes ela vá para um lado e por outras vezes ela vá para o outro lado. Mas como existe consciência, a gente consegue usar disso da melhor forma para nós. Então, por exemplo, em um momento onde a energia sobe, que a gente possa elevar o nosso pensamento, os nossos pedidos, as nossas aspirações para o divino. E quando ela desce para o centro da Terra, que a gente possa abdicar desse mais baixo em nós, que a gente possa mandar a nossa raiva para o centro da Terra, onde ela consegue transcender essa grande mãe, isso em tempestades, isso na fúria dos ventos, sem necessariamente ferir alguém como a gente poderia ferir se a gente manifestasse pela nossa boca ou pelas nossas ações. Então, o fato do campo influenciar a gente não significa que ele seja negativo. Agora, o uso que a gente faz desse campo, sim. Então, outra vez, não é o que acontece para a gente, mas o que a gente faz com isso. E para isso a gente precisa se observar. Se você foi ferido outra vez, não corra atrás do agressor. Simplesmente olhe para você e veja como eu me curo. E deixa que a tua cura estabeleça cura ao teu redor também. O karma e o dharma são difíceis de ser entendidos, já falaram para nós. Então, se o karma da gente parece ser ferido, tenta inverter isso em você. Tenta virar o meu dharma foi ser ferido, a minha missão foi ser ferida, para que de alguma forma eu consiga me curar e através da minha cura, quem passou por esse ferimento perto de mim encontre esperança, encontre um exemplo, encontre um caminho para a própria cura. E aí o karma, que teria a gente como vítima da própria semeadura de outrora, começa a ser algo positivo dentro da missão que a gente desenvolve, enfrentando a adversidade, sem deixar de lado e sem abandonar a bem-aventurança, o olhar pela virtude. E o que pode descer, e mais importante nesse momento, que precisa descer para que os seres sejam livres. A gente, quero sempre lembrar, a gente tem um grande potencial de favorecer o bem na Terra. Por menorzinho que a gente seja, principalmente quando a gente se une. Então, que a gente possa manter esse pensamento elevado e essa firmeza, que a gente possa continuar com determinação. O caminho espiritual é íngreme e tem a porta estreita, já foi dito. Que a gente não desista dele. E automaticamente dessa forma, que seja usado para que essa grande espiritualidade possa manifestar na vida dos que hoje, aflitos, não encontram caminho para sentir que essa bênção é possível, não para alguns dos seres, mas para cada um dos seres. Pedi para a gente alinhar nossa coluna.
A gente hoje está mais perto do final do que do começo no nosso propósito. Fechamos nossos olhos. Se você começou essas reflexões sentado em uma cadeira, talvez seja o momento de te desafiar, se desafiar, a sentar sobre o chão. E sentado, sentada sobre o chão, poder ter uma noção mais clara sobre como você equilibra o teu corpo nos teus isquios. Ter uma noção clara como esse teu corpo tem se sustentado em relação às energias que estão dentro dele. Das energias que passam através dele. A predominância do ar nas tuas narinas se alterna da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, revelando a regência dos hemisférios voltados para a lógica ou intuição. Essa regência afeta o corpo físico, órgãos e vísceras incluídos. A tua coluna ereta, o teu olhar apontando para o terceiro olho, mesmo com as pálpebras fechadas. A tensão ou relaxamento que você é capaz de sentir, simplesmente se sentando com a coluna ereta, sem estar encostado e encostada em uma cadeira, no encosto de uma cadeira ou numa parede, ou no que seja. Tudo isso pode falar a respeito de você e trazer pistas sobre o que silencioso se comunica, mas é preciso manter a atenção plena, a canalização da presença precisa estar como uma lição constante em cada momento de nossas vidas, que é a observação do corpo, da energia do corpo, que é a observação da mente, da energia da mente, que é a observação do coração, no sentido do corpo emocional, e também no sentido do portal que une essa encarnação a um grande mistério, que essa observação possa se manter presente a cada instante. Aonde o teu corpo dói nessas reflexões, ao acordar, ao se levantar, ao se mover em determinados movimentos. Se estuda. Se estuda para que a dor não vire lesão, para que o que incomoda não se torne ferimento. Resiste a cada embuste do ego de te tirar do caminho. Com a tua firmeza espiritual, com a tua firmeza mental, permanece andando nesse caminho. Um caminho que vai para dentro, que eleva ao mesmo tempo que desce às profundezas do ser. Que passa pela mente, mas não permanece nela. Que encontra a consciência. Um caminho que pode ser medido pelo ser humano que você é, que você manifesta hoje. Para realizar se o teu caminho espiritual e se tua prática espiritual, se a intenção da tua prática espiritual pode ser celebrada
Observa para o ser humano que você manifesta. Observa a tua capacidade de enfrentar e encarar desafios. Observa a tua coragem. Observa a tua paciência, a tua tolerância. Observa como você reage para o mundo à tua volta, como você age no mundo à tua volta. E aí constata se o teu caminho, se a tua prática espiritual precisa ser revisitada. E aí constata se essa prática espiritual tem sido mantida na real potência dela, ou apenas como mais uma tarefa das tantas do dia a dia, onde por qualquer razão não exista presença. Onde existe a intenção correta da prática espiritual, a mente se transforma, o coração se transforma, o corpo se transforma. E mudanças comportamentais podem ser vistas que claramente beneficiam a vida de outros seres. De outros seres de contexto impessoal, de outros seres em contexto pessoal, como as relações mais estreitas, onde encontramos os mestres mais compassivos em relação ao destino que podem nos levar quando aceitamos aprender de seus ensinos. Aprender paciência com aquele que causa irritação. Aprender da incondicionalidade do amor, daquele que não oferece razão alguma para ser amado. Aprender paz, daquele que constantemente provoca a guerra. Aprender a permanecer na virtude, sem reagir, sem aceitar o convite. Para se distanciar dessa virtude. Mede tua vida espiritual aqui e agora, revisando o ser humano que você tem se tornado. A cada momento que esse ser humano conseguir usar de mais coragem, de mais fé, de mais força, sem perder a sensibilidade, de potência, de sabedoria, esse ser humano vai tirando os obstáculos que existem em cada um, em cada uma de nós, se tornando assim um límpido instrumento para que o divino possa usar. As tuas respirações calmas e pausadas desse momento. Conscientiza do que não serve o propósito e vigia para que não manifeste o que existe semente em você do que não serve outra vez um propósito divino. Remove essas sementes através da presença e da observação. As sementes do que seriam ervas daninhas no jardim da tua alma. Todas essas sementes que aqui vemos
esses venenos que os mestres já nos ensinaram, venenos da mente, venenos do coração. E com essa franca observação interior, alinha teu comportamento à tua vida espiritual. Que nenhum de nós tenha vidas duplas. Uma vida na espiritualidade, que reza, que mantra, que reverencia, que respira, e outra vida mundana, que agride, que sem fé se move, que duvida. Corrige tuas vidas duplas, para que não se fale de fé, entregue e confiança na vida espiritual, e de medo e insegurança e raiva na vida mundana. Que a vida mundana seja um reflexo direto dessa vida espiritual. E que através do que você semeia no mundo, jardins nas almas dos seres, flores possam ser plantadas e pedras removidas. No silêncio do profundo mistério do teu coração, se revisa na observação e presença de quem tem, silenciosamente, a companhia de mestres e mentores aqui e agora. Tenha coragem de abrir porões secretos do teu coração. Só você sabe o que trancou dentro de você. Só cada um de nós sabe o que fez para sobreviver. E embora isso tenha sido necessário em algum momento, aqui e agora, não mais. Abre esses porões secretos do teu coração, para que possam ser ventilados à luz da espiritualidade, que na presença do Mestre, do Mentor, da graça divina, aqui e agora, alinham a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo físico, para que com firmeza possamos continuar a caminhar na senda. Se acostuma a ouvir esse silêncio, nos minutos que prolongamos a cada dia aqui, nessa sagrada relação entre cada um e cada uma de nós, em um grande mistério. Respira e sente. Deus, divino, a deusa, os seres das alturas, aqueles que te guiam, aqui estão. A trabalhar com você e através de você.
firmados na presença da espiritualidade como você a concebe. Realiza as orientações que vão ao coração sem palavras e desafia o teu comportamento a honrar cada orientação. Realiza que a justiça, assim como o caminho espiritual, ambos são retos. E, portanto, que cada um e que cada uma de nós possa se alinhar à retidão. E a despeito dos convites do ego de cada um e de cada uma, a fazer o que é mais fácil e confortável, e possa se sempre simplesmente realizar o que deve ser feito. Oh, querido Ganapati, abra os nossos caminhos, retirai todas as pedras, nos deixando seu carinho. Oh, querido Ganapati, abra os nossos caminhos, retirai todas as pedras, nos deixando seu carinho, ó querido Ganapati, abra os nossos caminhos, retirai todas as pedras, nos deixando seu carinho. Namastê, abrindo os olhos. Graças, gente, por estarem aqui, por todos esses sábados, feriados, madrugadas, por todos esses momentos de partilha e esse acolhimento no meu coração que recebo de cada um aqui nesse campo tão bonito que vocês oferecem espiritualidade para que a vida nesse planeta se eleve. Muito agradecida. Amanhã estaremos de volta e quem puder, mesmo fora do portal, o estudo, o trecho do Mahabharata amanhã aberto. Um grande beijo. Graças, de verdade.